Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Final de semana teremos Brasileirão 2020, 20ª rodada, conhecida também como primeira rodada do retorno. Rapaz, rápido, né? Rápido. E muitas surpresas, tanto na parte de cima da tabela quanto na parte de baixo da tabela. Rapidamente, para mim, a surpresa positiva é a posição do Fluminense nesse momento no Campeonato Brasileiro. E a negativa, disparada, é o Atlético Paranaense correndo risco iminente, sério, de rebaixamento. Também temos algumas outras decepções um pouco menores, mas, lembrando assim rápido, Fluminense e Atlético Paranaense são os que me chamaram a atenção. Tem outros, mas esses que me chamaram a atenção. E o Canal Resenha com Magalhães vem fazer aquela análise pré-rodada dos jogos. Então, teremos 10 jogos sábado e domingo. Domingo teremos 7 jogos e sábado 3. Não tem jogo segunda-feira, porque no meio de semana já começa a Copa do Brasil, as quartas de final. Temos 6 times da Série A envolvidos na Copa do Brasil. Na Sul-Americana, eu não sei se vai ter Sul-Americana nesse meio de semana, sinceramente eu não sei. E temos 2, que é o Bahia e o Vasco, que os 2 passaram, porque o São Paulo ficou pelo meio do caminho, mas o São Paulo tem a Copa do Brasil no meio de semana, um jogo difícil no Maracanã. Já goleou aqui no Maracanã o Flamengo, há pouco tempo aí, meteu 4x1 no Flamengo. Se meter 4x1 de novo, dificilmente o Flamengo vai conseguir reverter, mas cada jogo é uma história. Então, a gente vai fazer análise baseado nisso que está acontecendo e no que vai acontecer. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, está aqui embaixo na descrição do canal. E se você aqui quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo também você pode se tornar membro. Então vamos lá, galera. Dei uma olhadinha aqui rápida, uma parada no vídeo, dei uma olhadinha aqui rápida. A Sul-Americana é só dia 24. É depois da eleição e depois da Copa do Brasil, se eu não estiver enganado. Eleição dia 15, domingo. Aí tem a Copa do Brasil, aí tem um final de semana, no outro final de semana. No final do mês começa as oitavas de final da Sul-Americana. Exatamente junto com as oitavas de final da Libertadores. Rapaz, tá embolando, bicho. Tá embolando. Mas vamos lá pro Campeonato Brasileiro. Bom, sábado teremos Atlético Paranaense e Fortaleza. Jogo de opostos. Um tentando tirar o corpo, o pescoço, porque já está até o pescoço entalado na zona de rebaixamento, o Atlético Paranaense, e o outro mais tranquilo, agora só no Campeonato Brasileiro, olhando para a parte de cima da tabela, tentando fazer o seu, e se alguém der mole, ele belisca uma Libertadores, que é o Fortaleza. Bom, pelo momento do clube, pelos momentos, não tem como falar que o Atlético Paranaense é favorito mesmo jogando em casa. Não dá. Lógico, o Atlético Paranaense não é time para estar, mesmo sendo um time montado agora. Eu estou falando isso há uma porrada de tempo, mas infelizmente muitos amigos, torcedores do Atlético Paranaense, não concordaram comigo. Viram aquela sequência boa do Atlético Paranaense, viajaram na maionese.
Mas isso é muito normal, tá? Isso é muito normal. É do torcedor. É a esperança. E todo mundo mantém a esperança. Se não tiver esperança, porra, não tem vida. Só que não é sempre que encaixa assim, né? E o Atlético Paranaense está começando um trabalho. Só para você ter ideia, do time que eliminou o Flamengo na Copa do Brasil do ano passado, eu acho que só restaram 2. O restante não tem mais ninguém. Porra. Então, é uma mudança muito drástica. E vai jogar contra um Fortaleza bem arrumadinho, bem ajeitado. Eu acho que, se eu não estiver enganado, na última partida, o Fortaleza, eu acho que perdeu. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho. Isso aqui é um saco, cara. E, né, negócio de computador é um saco, ele sai. Tu tá vendo agora, daqui a pouco ele apaga. É um saco isso aqui, rapaz. Deixa eu dar uma olhada aqui, rápida. Porra, muito chato isso aqui, cara. Não vou. Mas acho que Fortaleza, na última rodada, eu acho que ele perdeu, se eu não estiver enganado. Deixa eu rodar, deixa eu ver se eu passo aqui. Não consigo passar, uma pena. Desisto, não dá. O computador tá muito ruim, tá tudo muito ruim aqui. Mas, independente do que aconteceu, o Fortaleza perdeu em casa, lembrando agora, o Fortaleza perdeu em casa pro Fluminense de 1-0. Mas o Fortaleza tá ali na 10ª colocação com 24 pontos. Time que tá na zona da Libertadores é o Santos, é o primeiro ali, que está com 30 pontos. Não é uma diferença tão grande assim, são 2 jogos. E o Sport e o Fortaleza tem 2 jogos a menos. Então, Fortaleza está na briga. Bom, parada indigesta para os dois. Jogo muito difícil, mas por Fortaleza o empate fora de casa é show de bola. Agora, pro Furacão, o empate é um desastre. É o caos. O Atlético Paranaense tem que fazer uma campanha nesse retorno quase que irrepreensível. E tem que começar contra o Fortaleza. Se já escorregar contra o Fortaleza, irmão, vai ficar muito complicado. Mas muito complicado. Parada duríssima. Apesar de opostos, eu não coloco favorito. Não coloco favorito, mas o momento é óbvio. É muito melhor do Fortaleza. Vai jogar mais tranquilo. São Paulo e Goiás. Bom. Só para lembrar, nem Atlético Paranaense nem Fortaleza tem mais campeonato. Não, tem. O Atlético Paranaense tem a Libertadores, mas é só no final do mês. Mas nesse meio de semana não tem jogo. Então, vão com o time completo. São Paulo e Goiás. O São Paulo tem no meio de semana o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã. Acredito eu que ele deva poupar alguns jogadores. Acredito eu. Mas vai jogar em casa contra o Goiás. Então São Paulo é favorito. São Paulo é favorito, Goiás é um dos candidatíssimos a cair. Vai ter que fazer um milagre para não ser rebaixado. E já tem que começar nesse jogo contra o São Paulo. Tem que fazer um milagre. E já tem que começar nesse jogo contra o São Paulo. Então, é fácil? Não. Mas, futebol, tudo acontece. Mas, para mim, vai ser uma grande surpresa se o Goiás conseguir um bom resultado. Quando eu digo bom resultado, não é vitória não, um empate. Se o Goiás conseguir um empate contra o São Paulo fora de casa, já vai ser uma surpresa para mim. Mas acredito que o São Paulo vai poupar alguns jogadores. Mas São Paulo favorito. Ainda no sábado, Atlético Goianiense e Corinthians. Cara, o Atlético Goianiense foi eliminado da Copa do Brasil exatamente igual o Corinthians. Os dois só no Campeonato Brasileiro. Então não tem que poupar nada. Qual é o objetivo do Atlético Goianiense? Permanecer na Série A. E a do Corinthians, na boa, também permanecer na Série A. Vamos lá. Eu tô olhando a primeira página da tabela aqui. Não aparece o Corinthians. O Corinthians está em 11º lugar com 24 pontos. Quem está na zona de rebaixamento deixa eu dar uma olhada aqui.
Rapaz, deixa eu dar uma olhada aqui. Quem está na zona de rebaixamento é o Curitiba, com 19 pontos. 5 pontos de diferença do Corinthians para a zona do rebaixamento. Dá uma certa tranquilidade. Tá na frente do Atlético Goianiense 2 pontos. Confronto direto. Se o Atlético Goianiense ganhar, ele passa o Corinthians. Então, confronto direto, muito parelho. Nenhum dos dois times tem, por característica, comandar o jogo. São dois times com as características mais reativas, apesar do Mancini não ser reativo, mas não está tendo muito jeito. Então, um jogo muito parelho que pode acontecer qualquer coisa. Qualquer resultado vai ser normal nesse jogo. Aí no domingo, às 4 horas da tarde, temos aí o encontro dos técnicos lusitanos, os técnicos portugueses, o do Vasco e agora o do Palmeiras. Vasco se classificou para a Sul-Americana, mas a Sul-Americana, como eu falei, é só no final de novembro. E o Palmeiras tem no meio de semana, tem a Copa do Brasil, o primeiro jogo em casa contra o Ceará. Então, acredito que o Palmeiras vai dar uma poupada em alguns jogadores. Eu não sei, o treinador está assumindo agora, a gente também não sabe como é que é a característica dele. Se a característica dele for igual ao do Jorge Jesus, ele não poupa ninguém. Ele vai com o time principal contra o Vasco e contra o Ceará. Então, sinceramente, eu não sei qual é a posição do novo treinador do Palmeiras, mas o time do Palmeiras é melhor, é mais qualificado, vem no momento melhor. O Vasco briga desesperadamente para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras para encostar na parte de cima da tabela, começar a brigar de novo pelo título. Jogo de opostos. Igual é Fortaleza e Atlético Paranaense. Fortaleza na parte de cima, Atlético Paranaense embaixo. São Paulo na parte de cima, Goiás na parte de baixo. Atlético Goianiense e Corinthians não, que estão ali pau a pau. Então, é um jogo complicado, muito difícil. O Vasco sempre cresce nesses jogos, apesar do favoritismo pelo time do Palmeiras, mas eu acho o jogo muito parelho, mas é lógico que o Palmeiras tem mais recursos do que o Vasco, então eu coloco o Palmeiras, mesmo jogando fora de casa, com um favoritismo. Domingo, Internacional e Curitiba. Bom, o Internacional também joga no meio de semana pela Copa do Brasil. Joga contra o América Mineiro. É um jogo bem encardido, parceiro. Um jogo bem encardido que agora eu acredito que o treinador vai inverter. Ele não vai fazer igual ele fez na Copa do Brasil da rodada passada, que quando a Atlético Goianiense ele botou os 2 jogos com o time praticamente reserva. Não acredito que ele vai fazer isso. Acredito que ele vai colocar um time reserva contra o Curitiba, ou um time misto contra o Curitiba, e o time principal com o que ele tiver de melhor na Copa do Brasil contra o América Mineiro. Então, jogando em casa contra o Curitiba na parte de baixo da tabela, brigando para permanecer. Outro jogo entre um da parte de cima e outro da parte de baixo. No caso, o líder contra um que está na zona do rebaixamento. Favoritismo do Internacional. Independente do Internacional ir para o time principal ou reserva ou misto, o Internacional é o favorito. Mas, vou falar de novo, nesse Campeonato Brasileiro não tem surpresa nem, mas não tem zebra. Surpresa tem, não tem a zebra. Então, de repente o Curitiba joga fechadinho ali, apronta para cima do Internacional, causando a surpresa do Internacional. Domingo ainda, Bragantino e Santos. Os dois times que foram eliminados da Copa do Brasil na última semana. O Santos fez um jogo bem abaixo. O Bragantino perdeu as 2 partidas para o Palmeiras. O Santos foi eliminado pelo Ceará. Um jogo bem parelho, que eu não coloco favoritismo para ninguém. O Santos na parte de cima da tabela. Santos está ali na 6ª colocação, na zona de classificação da Libertadores com 30 pontos. E o Bragantino está em 18º lugar com 19 pontos. De repente, uma vitória pode fazer o Bragantino sair da zona do rebaixamento. Então, um jogo bem parelho, 2 times que gostam do ataque. O principal de Bragantino e Santos é o ataque. Então, um jogo bom. Acredito que seja um jogo bem corrido e talvez com bastante gols.
mas não vejo favoritismo de Bragantino e Santos. Ainda no domingo, que todos os jogos vão ser no domingo, né? Tirando os 3 de sábado, Atlético Mineiro e Flamengo. Bom, eu acho, na minha visão, eu acho o time do Flamengo taticamente muito mal. É um time defensivamente muito fraco e ofensivamente que faz gols e é forte mais pela qualidade individual dos jogadores do que do seu treinador. Essa é a minha visão. Taticamente, para mim, o time do Flamengo é um dos mais desarrumados do Campeonato Brasileiro. Tá? É um time que todos os jogos toma gol, todos os jogos. Vai tomar gol nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Para ganhar vai ter que fazer mais gol do que toma. O Atlético Mineiro é um time mais arrumado do que o Flamengo taticamente, mas não é tudo que imaginavam. Não é tudo que imaginavam. O jogo que ganhou aqui no Maracanã foi massacrado pelo Flamengo. O Flamengo perdeu gol pra cacete. Perdeu gol pra cacete, mas ele acabou ganhando. Atlético Mineiro vem de muita oscilação, muita oscilação. Você pegar o Atlético Mineiro, deixa eu dar uma olhada aqui. O Atlético Mineiro dos últimos 5 jogos só ganhou 1. O Atlético Mineiro dos últimos 5 jogos só ganhou 1. O Atlético Mineiro dos últimos 4 jogos perdeu 2 e empatou 2. O último jogo no Campeonato Brasileiro ele perdeu de 3-0 para o Palmeiras. E o Palmeiras jogou tranquilaço. O Flamengo também tomou uma saraivada do São Paulo de 4-1. Jogo complicado, encardido para os dois lados. Dois times que estão na parte de cima da tabela, mas que na minha visão podiam produzir mais. O Atlético Mineiro. Por quê? Só tá no Campeonato Brasileiro. Então, para mim, o fato do Atlético Mineiro não ser o líder do campeonato e ser líder do campeonato com a margem de pontos considerável para o segundo colocado, para mim já é decepcionante. Apesar de eu ter falado há muito tempo, o Atlético Mineiro não é esse time todo. É só você pegar os jogadores que tem, que a grande maioria não vai ser titular nos outros 4 times que estão na parte de cima da tabela. Tá? Então, não é isso tudo que a torcida imaginou e até alguns caras da crônica imaginaram. Tem um ou outro jogador diferenciado, mas você achar que você vai ser campeão brasileiro, até pode. Com o Sacha de ser centroavante é muito, é demais para minha mente. Mas é um time muito forte, jogando em casa contra o Flamengo. É favorito, não favoritaço, mas é favorito. Flamengo tem desfalques, mas tem desfalques sempre. Um time que oscila muito, um time que toma gol todo jogo. Eu vou repetir, o Flamengo vai continuar na parte de cima da tabela, mas do jeito que o Flamengo joga, no esquema que o Flamengo joga e do jeito que o Flamengo se posiciona defensivamente, para mim, o Flamengo não ganha título nenhum, nem brasileiro, nem Copa do Brasil e nem Libertadores. Mas galera, então você é a favor de tirar o Domi? Não, não sou a favor de tirar o Domi. Ele tem que continuar, mas ele tem que mudar o estilo dele. Acredito que ele não vai mudar. Então os dirigentes contrataram o Domi, então vai com ele até a final. Mas eu não acredito em título do Flamengo, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, do jeito que o Flamengo joga. A não ser que mude. Se mudar, eu coloco o Flamengo favorito nos 3. Do jeito que o Flamengo joga com o Domenech, eu não acredito em título. E nesse jogo Atlético Mineiro e o Flamengo, para mim, o favorito é o Atlético Mineiro. Bahia e Botafogo. 2 times que estão na parte de baixo da tabela. O Botafogo foi eliminado na Copa do Brasil pelo Cuiabá. O Bahia se classificou para as oitavas de final da Sul-Americana. 4-0 no Melgar. Está empolgado. Está precisando se levantar. Está precisando de ponto. É uma disputa direta na parte de baixo da tabela. Tá aí Botafogo e Bahia, um com 20 pontos e outro com 19, os dois com 18 jogos. Então é a oportunidade para o Bahia passar o Botafogo na tabela e tentar abrir um pouquinho da zona do rebaixamento.
O time do Bahia é melhor do que o do Botafogo. Mas o Bahia sempre faz jogo difícil contra todo mundo. É um jogo bem parelho, complicado para os dois lados, aonde pode acontecer qualquer resultado. Mas o time do Bahia é um pouco superior ao Botafogo, tem peças de mais qualidade que o Botafogo. Mas é um jogo bem parelho, mas eu coloco uma pequena vantagem pro Bahia. Primeiro por jogar em casa e segundo porque também o time do Bahia para mim é um pouco melhor do que o Botafogo. Apesar do Botafogo estar um ponto na frente do Bahia, mas eu coloco o Bahia com a ligeira vantagem em cima do Botafogo. Fluminense e Grêmio. Bom, Fluminense no topo da tabela, na parte de cima da tabela, e o Grêmio tentando jogar. Nenhum dos dois times faz um jogo espetacular, lindo, bonito. Mas o Fluminense está bem encaixado, é muito difícil de ganhar do Fluminense. O Grêmio é um time que está oscilando muito mais do que o Fluminense, mas vem subindo na tabela. Vem subindo, o Grêmio já está em 8º lugar, com 27 pontos, com 18 jogos, né? Tem um jogo a menos. O Fluminense é o 4º colocado com 32. Se o Grêmio ganha, vai a 30, diminui para o Fluminense. E o Grêmio tem um jogo a menos. Pode então encostar. Se ganhar do Fluminense, se ganhar a partida que tem a menos, o Grêmio até passa o Fluminense. É um jogo bem complicado, bem encardido. Os times, para mim, muito parelhos. Onde pode acontecer qualquer resultado. Mesmo se fosse no campo do Grêmio, para mim é um jogo muito parelho que não tem favorito. Não coloco favorito nem para Fluminense, nem para Grêmio, mas o momento do Fluminense é muito bom. Mas o Grêmio também vem melhorando, mas o Grêmio não é o Grêmio de 19, não é o Grêmio de 18, não é o Grêmio de 17, é o Grêmio de 2020, que é mais fraco que esses outros três que eu falei. E fechando a rodada, temos Ceará Sport Recife. Ceará vem aí de uma classificação na Copa do Brasil. Ceará, a Copa do Brasil, se classificou em cima do Santos. Tem um jogo no meio de semana complicadíssimo contra o Palmeiras, que não pode perder por um placar muito elástico, senão não vai conseguir reverter em casa. Então, esse jogo é bem encardido. Bem encardido. É um clássico nordestino, onde o Sport está na frente do Ceará no Campeonato Brasileiro, está 1 ponto, mas está na frente. Será que o Ceará vai com o time principal contra o Sport e vai poupar na Copa do Brasil? Não acredito. Acredito eu que até pela condição que o Ceará está na classificação, o Ceará está, com 23 pontos, tem um jogo a menos, está a 4 pontos da zona do rebaixamento. 4 pontos. Mas se perder esse jogo, pode diminuir muito a distância para a zona do rebaixamento. Então a derrota para o Ceará vai ser muito ruim. Está em 12º colocado. O empate para o Sport é excelente, que ele continua deixando o Ceará mais embaixo. Pode cair também um pouco na tabela. Mas é um clássico nordestino onde pode acontecer qualquer coisa. O Ceará, nos últimos 5 jogos, não perdeu nenhum no Campeonato Brasileiro. O Sport veio de várias derrotas nos últimos 2 jogos, teve um empate e uma vitória. O time do Ceará é melhor do que o time do Sport. Agora tem que saber qual é o time do Ceará que vai. Vai o time principal nos 2 jogos, no Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O Sport vai com o que tiver de melhor. Então vai depender muito. Se o Ceará for com o time principal, o Ceará é favorito, leva uma vantagem. Se for com um time muito mesclado, coloca o jogo bem parelho, onde tudo pode acontecer. Mas considerando que vai com o time principal, o Ceará é favorito. Se for com um time mesclado ou um time reserva, aí eu não coloco o Ceará como favorito. E outro detalhe, o Ceará está jogando em casa contra o Sport. Tem que mudar a postura. Só para lembrar a um certo torcedor do Ceará,
Se o esquema jogar atrás, sair sempre no contra-ataque, fosse tão bom assim, o Ceará não estaria na 12ª posição, estaria brigando pelo título. Tática é importante? É. É importante. Mas ter jogador bom também é importante. E principal, ganhar campeonato tem que querer fazer gol. Primeiro, querer fazer gol. E segundo, não tomar. Porque se você fizer assim, que tomar 4, você ganha o jogo. E outro detalhe só para lembrar. Tática. Jogando mais atrás, se for mata-mata, ela funciona. Se for pontos corridos, ela não funciona. Porque ela pode ganhar jogo, mas não ganha campeonato. Porque teve um torcedor do Ceará que não sabe o que é isso. Quando eu digo, a tática pode ganhar um jogo, mas não ganha o campeonato. Se eu tivesse falado ganhar os jogos, óbvio, se ele ganhar os jogos, ele vai ganhar o campeonato. Agora, tática, jogando atrás, ela ganha o jogo. Pode ganhar um jogo, 2 jogos. Agora, ganhar um campeonato sendo sempre reativo é muito difícil, porque você vai empatar demais. Deu para entender o que é que eu desenho? Acho que o nome do cara é Ed. Quer que eu desenhe? Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto. Fui. Mas esse jogo Ceará Esporte pode dar qualquer coisa. Mas o Ceará, com o time principal, é favorito. Um abraço.